Fala aí, massa, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da massa 27, hoje dia 6 de janeiro de 2017, primeiro programa do ano. E aí, aquele clima de começo de ano, cheio das metas. E aí eu já tô aplicando aqui, tentar fazer vídeos mais curtos em 2017. Não mais frequentes, mas falar mais rápido, mais objetivo, enfim. Então, vamos lá, né? Começa o ano, muita expectativa, sem jogo, treta todo dia, aquele saco, tudo dá confusão, tudo dá polêmica lá do Galo. Quando tem jogo já é assim, imagina sem jogo, fica mais chato ainda. E aí eu tô vendo a galera falar sobre camisa, sobre não sei o que. Pô, isso não é assunto, velho. Foda-se a camisa, dá certeza que a gente tem que vai comprar. Você vai comprar, eu vou comprar. A Top vai fazer a camisa, eu espero que seja muito doida. E eu não fico me apegando à suposta tradição, porque na verdade, se você for olhar um pouquinho, você vai ver que, pesquisar muito pouco, você vai ver que o que a gente chama de tradição hoje era falta de recurso técnico, tecnológico, material há alguns anos, né, velho? Não era só seguir tradição ou falta de criatividade, era falta de recurso, não tinha como inventar muito. Se for olhar a história das camisas do futebol italiano, você vai ver que a história é até muito legal. As camisas, nenhuma se repetia, os caras usavam só a cor, simplesmente identificava o time, os escudos eram iguais, enfim, tem um monte de fatores que envolvem isso, mas é mais ou menos a mesma coisa. No time uniforme 2, 3, 15, igual hoje tem em tudo até lugar, a questão comercial, fazer camisa de cor totalmente diferente para vender, enfim. Então assim, eu não fico me apegando à tradição não, a camisa é bonita ou é feia, e pronto, acabou. E eu espero que a Top manda bem lá e faz uma camisa doida, não precisa ficar seguindo tradição, não precisa ficar copiando anos 80, anos 90, anos 70, não precisa copiar nada. É a mesma coisa você pedir para um cara construir um site igual era quando começou em 93, 94. É uma sacanagem você fazer isso com o design, né? Por favor, repete o que era feito há 20 anos atrás. Isso quebra a firma do cara, véio. Então deixa os caras fazer lá, velho, e pronto, acabou. Tô vendo aí um monte de mocap de cara até que é brother meu, chegado, que eu conheço, sei que tem a mãe demais, não sei o que, a galera fica postando, brigando, Top, faz igual, faz assim e tal. Não, velho, deixa os caras. Vai sair camisa doida, camisa do Galo sempre vai ser doida. Mesmo se errar uma coisa ou outra, nós vamos comprar e pronto, acabou, isso não é assunto. Começar a falar do ano aí, velho. Expectativa do caralho, semana que vem começa aí a temporada. Galera falando em contratação, eu tô vendo muita gente falando, eu tô vendo dispensa importante. Contratação chegou só o zagueiro, né, o Felipe lá. Que também é uma incógnita, não dá pra saber. Mas a manutenção da maior parte do elenco, pra mim, já é muito bom. A questão a gente precisa de muitos jogadores porque a temporada vai ser gigante, assim, campeonatos longos, o ano todo e tal. Mas, por outro lado, se encher muito o elenco, e aí é o que eu acho correto, encher muito o elenco e usar todos os jogadores. A gente vai aceitar isso? A torcida do Galo vai aceitar o que chamam de rodízio, que pra mim é mais do que necessário, a partir de agora principalmente, já era antes, mas a partir de agora principalmente, essa historinha de ter um time titular com o modelo de 1 a 11 da década de 80 e o jogador naquela posição, lateral defende, volante defende, camisa 10 para frente que ataca, enfim. Isso não existe mais e eu queria que o Galo fizesse um elenco bem grande para rodar muito, mas isso não é bem aceito, a gente tem que parar para pensar, a gente está pedindo, mas o time titular a gente tem. Se for olhar, falta um volante para o lugar do Leandro Donizete, que, bom, eu não acho que seja muito difícil, pelo contrário, acho que seja fácil substituí-lo tecnicamente. Nós vamos falar sobre volante aqui também, mas aí a minha maior expectativa é sobre o trabalho do Roger. É um cara que corre um sério risco de não conseguir trabalhar no Atlético, dependendo dos primeiros resultados iniciais. Então, se meu maior medo para esse ano é que aconteça com o Roger o que aconteceu com a Aguirre. A galera não concorda, a torcida pira, a torcida faz pressão junto com a imprensa e aí o cara não tem continuidade do trabalho. Por quê?
eu fui dar uma pesquisada rápida, assim, em entrevistas do Roger durante o ano de 2015 e 2016, enquanto ele esteve no Grêmio. E assim, entrevista pós-jogo, entrevista na televisão, entrevista em rádio, às vezes tem uns áudios de rádio e tal, no SoundCloud. E eu vi, velho, que o cara é muito louco, muito inovador. Eu acho fantástico, eu acho do caralho. Eu acho que é promissor demais para o Atlético. Porém, isso implica em volantes que sabem jogar, não é volante buntineiro, volante pitbull, volante que dá carrinho, come grama. Não é isso, é volante que sabe jogar. Não definir bem quem é defensor. Ele falou no Bola da Vez, essa aí eu já até falei, já até citei isso aqui. Ele falou no Bola da Vez sobre todo mundo dizia que o Douglas não marca. Aí ele provou para o próprio Douglas que o Douglas marca, tem função importante defensiva e que ele não se ilude com carrinho para a torcida. Aí eu estava até discutindo ontem, a galera falando sobre Carioca, Donizete, não sei o que, raça, sem raça, não sei o que. E alguém citou isso mesmo. Tipo, quem vai dar os carrinhos que a torcida pira? Foda-se se a torcida pira. Ninguém precisa dar carrinho. Ninguém precisa. O carrinho não é fundamento do futebol. Um jogador que dá carrinho não é uma habilidade do futebol. Então vamos parar com essa bobeira. E jogador que precisa da carrinho é porque ou faltou recurso, ele se joga, ou alguém fez alguma merda e ele tem que matar a jogada. Então isso pra mim já é sinal de que no final lá onde o cara precisou dar o carrinho já aconteceu merda. Então o Roger pode irritar muita gente aí. E pelo perfil dos caras que ele tá pedindo, não tem butineiro não, galera. Acabou General, Leandro Donizete, Pierre, acabou. Jogador clássico, jogador que joga. E aí eu vou falar um pouquinho sobre volante, porque na verdade a galera... eu vejo na torcida do Brasil, não é só na do Galo não, mas aqui eu me preocupo, aqui me importa mesmo, é o que é falado aqui sobre o Galo. E a torcida do Galo tem uma mania de definir o meio de campo, jogadores de meio de campo, como volantes e 10, tal do 10. Se você for olhar, isso já está meio apagado, essas funções já não são tão, já não tem tanto contraste assim, entre os volantes e o 10. Porque a impressão que a gente tem é da década de 90, década de 80, que os volantes butineiros e o 10 o habilidosão, o craque. E isso aí é da música do Skank, já acabou, já passou essa fase. Hoje, muitos times jogam com 4, 3 caras no meio de campo e todos muito bons. É lógico que a questão tática, alguns ficam mais recuados, alguns cobrem mais, alguns estão mais tempo do jogo defendendo do que atacando e outros estão mais pra frente, mais atacando. Mas já não é esse contraste mais, tipo assim, um não sabe nem dar um passe igual o Pierre era, o outro enfia a bola onde ele quiser, o Ronaldinho Gaúcho, coloca a bola como se estivesse jogando com a mão. Não é assim mais, muitos times jogam no nível de habilidade de todo o meio de campo e que fica mais indefinida aí essa parada de quem é o tal do volante, né, o carregador de piano e tal. Isso acabou. Se for olhar, isso foi mais crítico na década de 90. Porque antes, na década de 70, 80, tinha muito cara clássico. Cerezo, Falcão, até falei com alguns aí. E a galera, né, não aceitou, mas é fato. Era volante, clássico, jogador pra caralho. Foi pra Europa e foi ídolo lá. Gilberto Silva foi um exemplo desse. Volante aqui, a nossa tradição de volante da pernada, de capitão, Odivan, aqueles trem de Éder Lopes. Isso acabou, galera. Agora eu prefiro o treinador que dê preferência a quem sabe jogar. É isso que eu acho que vai acontecer no Atlético. E aí a gente pode não aceitar muito bem, mas vamos tentar mudar a cabeça aí, vamos ver como é que tá o futebol no mundo, como que tá dando certo. A gente sempre fica citando Barcelona, Europa, Guardiola, não sei o quê. Então vamos olhar lá como é que eles estão fazendo. Não tem esse camisa 5 carregador de piano mais que fica batendo em todo mundo e correndo igual um louco para defender, não. Os caras saem jogando, todo mundo sabe jogar. E aí eu acho que Carioca é muito importante e o Roger vai dar moral para ele. Eu imagino, né? Não sei se ele vai sair, se for negociado aí, é outra coisa. Mas eu imagino que ele vai ter muita moral, porque ele é um cara que a galera acha que é ruim jogar de terno, mas é porque o cara sabe jogar. O cara é volante, mas sabe jogar. Então, ele tem muito lugar aí, eu acho. E para finalizar, o que a gente está passando agora, né? O que a gente está vivendo agora é período de contratação, dispensa.
eu tô vendo muita despesa importante. Isso é dinheiro, isso é economia de salário. Então tá saindo aí, o Carlos Eduardo não confirmou ainda, mas a gente decidiu o contrato com um monte de cara que o Galo tinha despesa com esses caras. Então pra mim já é importante também. E sobre contratações, pô, fica sempre aquela briga, né, velho? O que é contratação boa? É o cara que é de nome, caro pra caralho, ou o cara desconhecido que ninguém lembrava ou ninguém sabia que tava jogando e tal, e chega aí como uma incógnita. Pra mim tanto faz, qualquer um é muito risco. Eu discuto muito com os amigos meus nos grupos, falando, velho, os caras falam, liberou fulano, tem que trazer contratação à altura, tem que trazer, mandou o Prato embora, tem que trazer alguém à altura. Eu falo, isso não existe trazer alguém à altura. Você vende e fica com dinheiro. Pronto, morreu, acabou. Vai vender o Prato? Grana pra cá, leva o Prato. E acabou. Acabou essa parte. Pegar o dinheiro do Prato e contratar outro jogador é um risco do zero de novo. Você não, se tivesse um jogador no mercado mais barato que o Prato e que é à altura, por que os caras irão buscar o Prato e não buscar esse cara que o Galo tem que achar? Não existe isso. Se tem um cara mais barato, você tem o risco dele não ser tão bom quanto o Prato, ou um cara muito mais caro, se você sabe que ele é melhor que o Prato. É a mesma coisa, você não troca de carro, vende o seu carro, pega a grana e compra outro carro melhor. Você não compra outro carro melhor. Você compra outro carro com a sua necessidade mais barato, ou você inteira a grana e compra outro carro melhor. É isso que acontece. Não existe substituição de reposição à altura. Então, qualquer contratação é um risco do zero. Se o cara é desconhecido e aí você traz ele lá por um preço barato e tal, não sei o que, você corre um sério risco dele ser um Carioca, dele ser um Casares, dele ser um jogador bom, igual a gente vê acontecendo aí, um Tietê, e a gente só sabe que o cara é bom depois que alguém arriscou. Ou você pode confirmar como vou dizer, a dúvida, né? Confirmar a desconfiança e ver que o cara não era aquilo tudo, por isso que ele estava esquecido. É um risco. Ou você pode pagar muito caro por um cara que é craque. A gente fez isso com o Diego Souza em 2010. O Diego Souza era o melhor jogador do ano anterior. Veio caro, o Galo pagou e ele não jogou porra nenhuma. Inclusive aquele time de 2010 teve muito cara desse jeito. 2010, 2011, o Calil fez muitas boas contratações que deram errado. O Maluf em 2013, 2012, o Maluf trouxe muito jogador. Trouxe Moraes, trouxe... tinha trazido o Triguinho em 2011, trouxe o Araújo. Então, assim, veio muita gente que não deu certo, a gente nem lembra, mas é um risco de contratação. Então, a galera usou muito aí, até o Beto Guerra falou e tal, eu já troquei ideia com ele, eu entendi o objetivo dele, mas ele usou o Carlos Eduardo como exemplo. Pô, tudo bem, o cara tem uma história, não era tão péssimo, veio, não deu certo, não jogou, nem sei se não deu certo, porque não jogou quase nada. E beleza, some não, agora vão vir outros caras. Pode dar certo ou pode dar errado. A gente não tem como definir isso não, galera. Então, assim, começa a temporada semana que vem, ainda sem grandes contratações. Eu imagino que não vou vir, porque realmente do meio para frente não tem muito o que fazer, não precisa. O planejamento seria do meio para trás. E aí eu acho que o Atlético vai trazer e tirar umas cartas da manga nos volantes e pelo menos mais um zagueiro, eu imagino. Mas aí vão confiar, né, galera? Vão confiar primeiro no Roger, se ele indicar, a gente apoiou o Roger, então vão confiar em quem ele indica. Segundo, no Maluf, no Nepomuceno, cansaram de lavar a nossa cara aí, achando que os caras não estavam trabalhando e os caras estavam fazendo um trabalho ótimo e a gente está vendo aí. No mais, bom ano de 2017 para todo mundo, continua as tretas, a torcida do Galo não muda, é chato pra caralho e tal, mas vamos confiar, esse ano aí eu imagino que vai ser bem melhor para nós, se Deus quiser. Não sumem não, um grande abraço.